E eu quero falar sobre essa fé que é completa. E primeiro, para entender uma fé completa, a gente precisa entender que entre acreditar e acontecer, existe um processo. A gente precisa entender como a fé funciona. Muitas vezes a gente passa por situações, a gente crê, né? Mas a gente às vezes não vê uma mudança acontecendo do lado de fora. Parece que a gente crê, mas parece muitas vezes que a gente anda em círculo. Mas a fé não é só sobre um sistema de crenças. Ela também é aquilo que você revela num dia difícil. Porque, na verdade, as nossas palavras, elas dizem naquilo que a gente crê. Eu não sei no que você tem crido, mas as suas palavras têm dito no que você tem crido. Porque a boca fala aquilo que está cheio o nosso coração. E a fé, ela não se move simplesmente por aquilo que a gente quer. A fé se move por aquilo que a gente crê. Então, entender isso é muito importante. Saber que existe processo. Porque muitas vezes a gente fala, eu não tenho fé, eu não consigo crer para determinadas coisas. Existe um depósito de fé dentro de cada uma de nós. O Senhor já colocou esse depósito. Ele é nosso. Então, nós podemos buscar e ativar essa fé dentro de nós. Eu quero ler a palavra que é clássica sobre fé, que todo mundo conhece, que está lá no livro de Hebreus. E eu vou ler só o primeiro capítulo, ou o primeiro verso, e depois eu quero ler o 33 e o 34, tá? Hebreus 11:1, quem quiser acompanhar com suas Bíblias ligadas, ou com a sua Bíblia física aí, fica à vontade. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. No decorrer dos versos, eles vão falar de vários heróis da fé, nesse capítulo, né? De como eles conquistaram tantas coisas. E no verso 33, ele diz assim, esses heróis da fé, né? Falando sobre eles, os quais, pela fé, eles conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo. Gravem bem isso. Apagaram o poder do fogo. E escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram-se em fuga exércitos estrangeiros. Essa é uma boa palavra. E uma das primeiras coisas, já de cara, que a gente aprende aqui, é que a fé é um firme fundamento. A fé, ela é fundamento, ela é alicerce, ela é um lugar seguro. E quando a gente fala em fé, a gente sempre remete ao que é profundo. Quando nós vivemos na margem de um rio, nós nunca vamos experimentar a profundidade. E com a fé não é diferente. Na base, assim, sabe, na margem de um rio, nós não vamos ser profundos. Mas a fé, ela é sustentada. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A gente sabe disso. Mas tem dias que parece que a gente não consegue ter fé. Esse dia que você não consegue ter fé, é um dia que provavelmente você não se alimentou da palavra. Porque assim como a gente cuida do nosso homem, do nosso corpo carnal, nós também temos que nos exercitar os nossos músculos espirituais e colocar a palavra para dentro de nós. Mas é aqui, nesse mesmo verso 1, ele também diz assim, que a fé também é a certeza daquilo que esperamos. A fé, ela sempre vai andar junto com a paciência. Isso é uma coisa muitas vezes horrível para a gente. Ainda mais nessa geração do micro-ondas, onde a gente quer que tudo aconteça em 3 minutos. Mas a gente precisa entender que muitas vezes a fé não vai ser imediata. Deus não responde necessidade, Deus responde fé. E é a nossa fé que vai agradar o coração de Deus. Sabe, mas nós precisamos ouvir, colocar ela para dentro de nós, remoer essa fé, sabe, para a gente ruminar essa verdade dentro de nós. Mas a gente precisa entender isso, que o Senhor, se fosse simplesmente respondesse todas as nossas necessidades, nós não teríamos nenhuma. Mas, muitas vezes, a gente pensa, mas isso aqui, Senhor, precisava acontecer.
precisava acontecer logo, é uma necessidade. Mas Ele sabe exatamente aquilo que a gente precisa. Sabe, eu não sei vocês, mas às vezes tem situações que são cíclicas, que a gente não consegue romper. Existem áreas da nossa vida em que a gente não consegue romper. E a gente muitas vezes pensa, eu não tenho fé para essa área. De fato, se existe alguma área da sua vida que você não rompeu ainda, é porque a verdade de Deus ainda não se manifestou 100% nela. Existe uma incredulidade reinando. E quando a incredulidade reina, a fé não pode reinar. Mas essa é uma noite, em nome de Jesus, que nós vamos ser ativadas. Nós já começamos, porque o louvor foi incrível. Já falou sobre uma fé que transcende, que ainda que a gente passe pelas águas, elas não vão nos afogar, ainda pelo fogo, as chamas não queimarão sobre nós. E nós sairemos daqui com uma fé, sabe, para conquistar um mês de vitória. Eu achei incrível, eu estava no parque na segunda, falando com algumas meninas e falando sobre fé. E quando eu cheguei em casa, eu vi que a bispa liberou uma palavra sobre o mês de agosto, que seria um mês de possibilidades. Falou sobre as palmeiras, né, que o justo florescerá como a palmeira, que tem suas raízes profundas. E uma diferença entre as palmeiras e outras flores, que quando elas estão no deserto florescem, outras não, é porque elas têm raízes tão profundas que elas conseguem buscar águas em lugares que as outras não conhecem. E essas somos nós. Por isso nós vamos regar as nossas raízes. Por isso nós temos que colocar a fé para dentro de nós. Sabe, para ver fé, para ouvir fé, para ver fé a gente precisa ouvir, mas para liberar a gente precisa falar. Sabe, e às vezes eu penso que a fé é como um caiaque a remo. Todas as vezes que você vê uma pessoa num caiaque, você vai ver ela remando primeiro para um lado, depois para o outro lado. Ela rema para um lado, depois para o outro lado. Se ela remar sempre para o mesmo lado, ela vai ficar em círculos. E muitas vezes acontece isso com a gente. Muitas vezes a gente está vivendo a mesma coisa porque a gente rema só de um lado. Então nós vivemos em um ciclo e não saímos dele. E nós precisamos entender que a capacidade de fazer milagres sempre será de Deus. Nunca vai vir de nós. Mas a responsabilidade de remar no lugar certo, uma vez em cada lado, essa responsabilidade é completamente nossa. É a nossa ação que vai determinar que a gente tenha uma fé completa. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre 2 pontos que nos faz viver uma fé completa. Um depende completamente do outro. E o primeiro que eu quero falar é o que eu já disse no começo, que nós precisamos entender que entre acreditar e acontecer existe um processo. Mas a ordem que isso acontece é primeiro acreditar. Isso fala de uma atitude interior, de algo que primeiro acontece dentro. Você nunca vai ver fé acontecendo e brotando do lado de fora, se primeiro ela não acontecer dentro de você. Primeiro ela precisa acontecer dentro. Primeiro precisam existir situações que precisam ser mudadas. E não é porque Deus não quer que você viva algumas coisas. Às vezes a gente pode pensar isso. Mas Deus podia tanto fazer. É verdade, Ele pode, Ele não podia, Ele pode fazer. Mas há uma diferença muito grande em passar uma tempestade sozinho e passar uma tempestade com Ele. Isso muda tudo. E é isso, sabe, que nós precisamos entender. Existem coisas que precisam acontecer dentro. E essa fé, necessariamente, ela não muda circunstâncias. E é aí que muitas vezes a gente para. Porque se não mudou circunstâncias, a gente logo começa a pensar, então não adiantou nada, não está mudando. Mas está acontecendo, porque as coisas acontecem primeiro no interior. E é nisso que nós precisamos focar, nós precisamos alimentar o nosso espírito, nós precisamos colocar as verdades de Deus para dentro de nós, porque a verdade do Pai sempre vai prevalecer sobre qualquer circunstância. Sabe,
lembrando a palavra aqui, e as meninas até cantaram ela, e eu amo essa palavra de Isaías 43, ela é uma palavra linda, e a gente precisa, sabe, no dia que a gente estiver esmorecida, que a nossa fé parece estar pequenininha, a gente precisa ouvir essa palavra. Gente, Isaías 43 é uma boa palavra para um dia que a gente se sente com menos fé. E ela diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, não temas, pois eu o resgatei e o chamei pelo seu nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o cobrirão. Quando você andar e através do fogo, ele não te queimará e as chamas não arderão em brasas em vocês. Amém? Que palavra poderosa é saber que o fogo não vai te queimar. Quando eu comecei a palavra, eu falei para vocês guardarem uma palavra de Hebreus, do verso 33, que diz: apagaram o poder do fogo. E isso me fez me lembrar de Sadraque, Mesaque e Abidnego. O Senhor não os livrou da fornalha. As circunstâncias estavam lá. A diferença era que o Senhor estava na fornalha com eles. E a força do fogo é queimar. Essa é a força do fogo. E o verso aqui vai dizer que apagaram o poder do fogo com a fé. Essa é uma fé que nós precisamos entender, que ainda que o fogo esteja presente, ele não vai nos queimar. Não vai queimar como não queimou eles naquela fornalha. E quando parece estar quente, sabe? Parece que as coisas estão aquecendo e está muito difícil. Não vai queimar. E aí você pode pensar, mas por que Deus está permitindo isso? Não é para te causar dor. As circunstâncias que você está vivendo, você que está me ouvindo pela internet, a situação que você está vivendo, não é o Senhor te causando dor. O Senhor quer te ensinar na dor que Ele é Deus para apagar a força do fogo. Ele quer estar nessa fornalha, nessa situação difícil. Ele vai se revelar. Sabe para que a fornalha aquece? Para quebrar com as armaduras, para quebrar com as ligaduras da impiedade. Sabe, para quebrar com a incredulidade da sua vida. Se a circunstância está difícil, não temas. Ele disse: eu estou com você. Está aquecendo, está quente, mas é simplesmente porque as amarras precisam largar de você. As amarras precisam soltar você. É por isso que a fornalha está sendo aquecida. Sabe, há um ano atrás, mais ou menos, eu tive uma experiência muito incrível. A pastora Fátima estava comigo no dia que aconteceu. Nós estávamos em uma reunião, falando sobre o culto de mulheres. E aconteceu uma atmosfera incrível naquele culto. E 10 minutos depois que eu sair daquela reunião, eu estava descendo em direção à Asa Sul, eu estava sozinha no carro, estava chovendo, estava numa descida e numa curva. E o meu carro simplesmente travou as 4 rodas e eu perdi a direção do meu carro. E o meu carro subiu naquelas descidas que tem assim para a Asa Sul, elas são um pouco inclinadas, tem uns morros, e eu perdi a direção. E eu tentei puxar o carro para a esquerda, para ele não bater no outro carro do lado e não provocar um acidente maior. Mas eu realmente não tinha controle sobre aquela situação, nenhuma. E o meu carro capotou 2,5 vezes. E foi tudo tão rápido, porque existem circunstâncias e situações que a gente vive que é tão rápido que a gente não consegue nem saber como agir. E a única coisa que eu falei dentro do carro foi: Jesus! Eu só consegui gritar o nome dele uma vez. E quando eu vi, o carro já tinha capotado e ele parou embaixo de um viaduto. Estava chovendo, estava escuro e o carro estava virado, eu não conseguia sair do carro.
E aquela situação me deixou em pânico por alguns minutos, porque às vezes a gente assiste tanto filme que você pensa logo que o carro vai explodir. E então eu logo me desesperei, já tentei soltar o cinto de segurança, só que foi tão incrível que eu liguei para o meu marido, gente, na pior hora, na hora que eu estava lá embaixo, eu liguei para ele e falei assim, olha, eu capotei, estou presa dentro do carro. Ele estava no Lago Sul, em 8 minutos ele chegou lá. E quando eu estava saindo do carro, eu ouvi alguém falar assim, ela está viva, ela está se mexendo. Eu falei, gente, virou o quê? Né? O carro. E aí, em seguida, chegaram os bombeiros e eles me tiraram de lá. E eu me lembrei muito dessa palavra de Isaías 43. Porque ainda que a situação, as circunstâncias à minha volta tivessem sido mexidas e quebradas, eu não estava com nenhum dano no meu corpo. Eu estava perfeita. O Senhor não permitiu nenhuma dor no meu ombro. Eu já passei por batidas de baterem atrás do meu carro e eu ter que usar um colar cervical, passar dias. Tem pessoas que ficam com marcas do cinto, mas absolutamente nada. Sabe? Porque o fogo perdeu a força do fogo perdeu quando eu clamei o nome dele, quando eu criei que ele estava comigo naquela situação tão difícil. E sabe, nenhum vidro do carro foi quebrado. Os policiais chegaram, os bombeiros chegaram e eles falaram, eu nunca vi um capotamento 2 vezes e os vidros do carro, nenhum dos vidros do carro quebrou. Quer dizer, nenhum estilhaço sequer aconteceu e me machucou. Então isso foi uma experiência incrível, sabe? E é exatamente isso. Quando passares pelo fogo, não te queimará. A chama não arderá em ti. Essa circunstância não vai vencer você. Porque o Senhor é contigo por onde quer que você andar. A palavra de Deus vai dizer, eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. É temporal, é circunstancial, ela vai passar, mas é nela, porque são nas lutas mais difíceis onde a gente extrai as maiores lições das nossas vidas. Vocês sabem disso, vocês sabem que nos dias mais difíceis foi onde o Senhor mais se revelou. Então Ele está perto de você, perto está o Senhor daqueles que o buscam. Essa é uma verdade. Então entenda, a fé está mexendo dentro de você, ela está te ensinando que essas ataduras vão sair, que essas amarras vão quebrar. É para quebrar a incredulidade, é para você entender que o Senhor está com você. É isso que precisa entender. Ainda que as circunstâncias não mudem aparentemente, você não vai ser afetada. O seu corpo não vai ser afetado como o meu não foi. A circunstância foi completamente contrária, mas Ele me protegeu. Ele estava comigo, assim como Ele estava com Pedro naquela tempestade. E quando Pedro começou a afundar, porque existem situações que parecem que a gente começa a afundar, a mão dele, sabe, vai pegar a sua mão e vai te levantar. Ele vai fazer você andar por sobre as águas. E é isso que Ele quer que você entenda sobre a fé. Sobre uma fé que é completa. Que precisa acontecer primeiro dentro de você. Mudando as suas convicções. Dizendo quem Ele é na sua vida. Porque a fé te leva a confiar em Deus. As circunstâncias adversas faz você acreditar nele. Sabe, se lembre, traga à sua memória o que te dá esperança. Toda vez que você olhar para algo difícil, faz isso, traga à sua memória o que te dá esperança. Porque quando você ativa a memória, essa fé vai te impulsionar a ir mais longe. Nós precisamos ter essas estratégias. Nós precisamos entender como a fé funciona para a gente romper barreiras. Não adianta apenas falar e crer. É importante, é sim. Mas nós precisamos agir, nós precisamos confiar. Então, não é que você agora vai pegar a circunstância e abraçá-la, mas você vai entender que é necessária passar por ela para todas as coisas virem a acontecer na sua vida, amém? Deus está sempre procurando fé para Ele operar milagres.
Eu vou repetir isso. Deus está procurando fé hoje aqui, neste lugar, porque Ele quer operar milagres. Se mostre ao Senhor, se revele a Ele como alguém que crê e confia. Porque quando você acredita, quando você está bem resolvida, e você olha para a circunstância e diz, não vai acontecer do jeito que a circunstância está me dizendo, você vai romper. E aí você vai viver não apenas o acreditar na fé, mas você vai ver ela acontecendo. E acontecendo fala das manifestações fora, fala do nome do Senhor sendo glorificado. Mas é necessário primeiro girar dentro. Sabe, eu tenho uma situação que eu preciso romper. Eu tenho uma enfermidade que todos os dias, quando eu vou medir minha glicemia no dedo, diz que essa é a minha realidade. E muitas vezes eu passo mal, e muitas vezes eu tenho que ir para o hospital. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Em todo tempo eu sei em quem eu tenho crido. E ainda que todas as circunstâncias me digam não, Ele é o Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. E nele eu tenho crido. E elas vão ter que se dobrar diante dEle. As circunstâncias da sua vida vão ter que se dobrar diante do Deus Todo-Poderoso. Não há nada que possa ficar diante de Deus. Quando nós dobramos o nosso joelho, o diabo não pode ficar de pé. Foi essa palavra que eu ouvi agora há pouco. Dobre o seu joelho, ore, pague o preço, exercite os seus músculos espirituais. Ore a palavra, se encha dela. A fé vai vir pelo ouvir. Você vai declarar a palavra de Deus. Tem tantos salmos poderosos, sabe? Eu até anotei algumas coisas aqui, algumas coisas que falam sobre a gente desenvolver os nossos músculos espirituais. Eu acabei de falar sobre orar a palavra, porque a Bíblia é munição. Tudo que a palavra toca, a palavra afeta, e eu não me canso de falar essa palavra, porque eu tenho sido afetada por ela, no meu viver, naquilo que eu faço diariamente. Redefina as suas palavras, o mês está começando. Pergunte o que Deus está pensando sobre essa situação. Pergunte a opinião dele, porque é a opinião dele que importa sobre isso. E você precisa viver debaixo da opinião de Deus, não das outras pessoas que calem todas as vozes. Vai para o mais profundo, busque o Senhor. Porque nas profundezas, quando a gente mergulha em águas profundas, todas as vozes se calam. É algo incrível, é algo incrível. Quanto mais profundo em Deus, mais próximo de Deus, mais a voz dele vai ficar audível. Tudo o que você precisa para mudar a sua circunstância está aqui, na palavra. Meditar nela, colocar ela para dentro de você, trazer à sua memória aquilo que dá esperança. Hoje, antes mesmo de começar a palavra, nós já estávamos lá em cima, porque o louvor já nos levou, né? A Cassiane passou por aqui, e onde ela passa sempre é festa. E foi incrível. Então, sabe, nós temos tudo para vencer todos os obstáculos. A gente só precisa manter a fé, sabe, naquilo que os nossos olhos precisam ver. Mantenha diante dos seus olhos o que você quer viver. Eu não sei o que você quer viver, mas mantenha diante dos seus olhos. Eu já mandei fazer uma camiseta, porque eu sei que o dia do meu testemunho está chegando e não tem ninguém que mude isso dentro de mim. Já mandei fazer 20 camisetas, porque no dia que eu for cantar, quem quiser a camiseta vai levar para a sua casa e declarar a mesma verdade. Sabe aquela música que diz, meu Deus, esse é quem tu és? Essa é a frase da camiseta. E eu vou viver, porque o Senhor prevalece sobre toda a circunstância. Então, creia nessa palavra, nessa essência de uma fé completa. Não declare fé simplesmente achando que vai acontecer assim, como um passe de mágica, como uma varinha de condão. O Senhor está trabalhando em você. Se não aconteceu, é porque Ele ainda quer mudar e mexer com algumas coisas na sua vida. Amém? Mas acredite, porque ela vai acontecer. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito.
Essa é a verdade. A capacidade do milagre, como eu falei no começo, sempre vai ser de Deus. Mas a responsabilidade, ela é nossa. O milagre já está pronto. Agora o dia, somos nós que determinamos. Com a nossa fé, com a nossa atitude. E tem um verso aqui para terminar, muito pequenininho, em Isaías 30, que diz assim: é na sua tranquilidade e na sua confiança que está a sua força. Amém? Quando você aprende a descansar e confiar no Senhor, você está se fortalecendo e as coisas estão se dobrando. Ainda que você não veja, está acontecendo.